Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu quero seguir nesse sermão que eu disse, o sermão de sexta-feira, que era o compromisso do cristão com a palavra de Deus, e quero seguir nesse pensamento a respeito da palavra. E o que eu quero pregar hoje são 4 características didáticas das Escrituras. E o texto é o de 2 Timóteo, capítulo 3. Nesse texto que nós vamos ler, o apóstolo Paulo nos traz 4 características didáticas da palavra de Deus. E quem não está familiarizado com a palavra didática aí, acho que com exceção do professor Leandro, mas se você já souber o que significa, se não souber, não tenha medo. Eu não vou conceituar didática aqui, porque ao decorrer do sermão você vai entender muito bem o que é isso, tá bom? Então, 4 características didáticas das Escrituras. 2 Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 apenas. Se você encontrar, se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Pode se sentar, meu irmão. Graças a Deus. Deus, através dos séculos, procurou se comunicar e se expressar a sua vontade com a sua criatura. E ele fez isso de forma verbal. Ele escolheu profetas, reis, sacerdote e os santificou para serem seus porta-vozes. E assim fazer chegar ao ouvido do seu povo qual é a sua palavra. Todo momento, Deus quer falar com o seu povo. A todo momento, Deus procura se comunicar com a igreja. Mas aquele que diz querer ouvir a voz de Deus e não lê a Bíblia, mente. Eu li isso de um amigo meu, pastor lá de Porto Alegre, pastor Jackson, e ele diz isso. Ele diz: quem diz querer ouvir a voz de Deus e não lê a Bíblia, mente. Deus comunicou-se conosco no passado através dos profetas. Nesta última dispensação, a palavra se fez carne, habitou entre os homens na pessoa de Jesus Cristo. Nesse tempo, ele também elegeu homens santos e idôneos para que profetizassem, escrevessem as instruções que a sua igreja precisaria para suportar o presente século. Nós sabemos que as novas revelações cessaram, que a Bíblia e todo o cânon da revelação divina foi concluída no volume que nós temos aqui, o Novo Testamento. É lógico que ele não veio assim, ela não caiu do céu com zíper e tudo para nós, né? Mas homens santos, homens tementes a Deus, compararam Escritura com Escritura e montaram e reconheceram quais eram os escritos inspirados que serviriam de instrução para nós. Paulo fala da divindade do verbo de Deus e do seu propósito. A Bíblia nasceu no coração de Deus, por isso ele também cuidou para que ela se preservasse até os dias de hoje. Por meio de homens qualificados, ela chegou até nós e podemos desfrutar do benefício de ouvi-la e praticá-la. Sempre que você estiver em oração, meu irmão, ou em algum momento das suas orações, lembre-se de orar para que Deus preserve as Escrituras. Porque nós temos estudado e temos sabido que muito das Escrituras tem sido pervertido pouco a pouco, versão a versão, tradução a tradução, até que se dá brecha a heresias, até que se dá brecha a ensinos que são doutrinas de demônio, a palavra diz, mas ainda há homens de Deus com seriedade, que tem preservado as Escrituras o mais próximo possível dos originais. E hoje nós temos algumas traduções pelo mundo que são 98% fiéis aos originais.
nós só não temos mais do que 98,2%, porque nós não temos nem os manuscritos mais antigos que se aproximem 100% uns dos outros. Mas nós temos muito da Escritura preservada. Bom, Deus deseja que o homem conheça a sua palavra e que o homem que conheça a sua palavra se torne igual a si, por meio de 4 aspectos que a palavra educa o homem para a santidade. O objetivo das Escrituras é me forjar um homem santo como Deus é santo. É um processo que leva muito tempo, e é por isso que eu digo que é um processo didático, porque da mesma maneira que eu não começo a estudar hoje e amanhã me formo um doutor, mas isso requer muito tempo, desde a pré-escola até a graduação, também não é diferente com a palavra de Deus. Nós precisamos seguir essa didática e nós vamos observar nos 4 pontos que Paulo nos dá aqui, como é que é essa progressão que Deus nos traz. Então, o primeiro aspecto didático da Escritura que Paulo nos dá é o ensino. Com a entrada do pecado e a natureza desobediente na humanidade, o homem perdeu a semelhança divina e a glória da criação. Mas Deus não desistiu dos seus filhos e, por isso, através da palavra, deu leis e orientações para que o homem não cometa mais erros. E justamente no sermão passado, que o texto base era Josué 1:8, ele diz assim: olha, Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, veja que Deus traz a Josué uma prática que deve ser cotidiana. Não te aparte da tua boca, medita nele e tenha cuidado de fazer. Meu irmão, quando eu tenho uma criança, e agora eu tenho uma bem pequenininha lá em casa, mas quando eu tenho uma criança um pouquinho maior, que é aquela criança que nós dizemos assim, ela já entende o que é o certo e o que é errado, ela já pode ser instruída no que é certo e no que é errado, então eu digo para ela, ó, agora é hora de tomar banho, agora é a hora de comer, agora é a hora de ir para a escola, agora você pode brincar. Então assim eu vou ensinando, eu vou dando direção das coisas que eu quero que aquela criança faça certo. Deus age da mesma maneira com nós. E quando é que nós começamos a observar isso? Lá no Êxodo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos, nós vemos uma característica nos 10 mandamentos que não há em todo o restante da lei, que é o quê? Os 10 mandamentos não são punitivos. Não há nenhuma punição descrita nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são só ensinos. É como se Deus dissesse assim, olha Israel, olha a igreja para nós hoje. Se você fizer assim, me adorar e não ter Deus diante de mim, se você não fizer estátuas, se você não usar o meu nome em vão, se você guardar o sábado, o descanso, se você honrar o seu pai e a sua mãe, não roubar, não mentir, não matar, não adulterar, não cobiçar, você não receberá punição nenhuma. A primeira instrução que Deus nos dá é da sua vontade. Se nós nos esforçássemos em guardar aqueles 10 pontos que foram entregues no Monte Sinai, nós jamais desfrutaríamos da ira de Deus. Mas a verdade é que nós somos imperfeitos, nós somos falhos. A nossa natureza divina foi quebrada pelo pecado. E é muito complicado, mas nós devemos ter o empenho de obedecer a Deus. Essa é a primeira característica. Ensinar qual é a vontade de Deus. Poxa vida, como é que eu vou ser um cristão? Como é que eu vou ser a igreja viva? Como é que eu vou ser um servo de Deus se eu não tenho um contato com a vontade de Deus? Hoje nós estávamos evangelizando e eu disse assim para uma senhora, quando você recebe uma carta, como é que você faz? Você pega ela, lê lá quem foi que te enviou, querida mamãe, ou senão, vamos começar do jeito certo. É Tiago, que dia é hoje? 23 de março de 2014. Querida mamãe. Papá. Então você lê lá aquele comecinho, aquela introdução, depois você parte lá para o final, vê o PS, o post-scriptum, é assim? Não.
você pega a carta e lê ela toda. É que hoje em dia já não se tem mais tanta carta, né? Hoje em dia a mensagem é instantânea. Mas quando você recebe uma carta, você lê ela toda. Não importa se ela tem 1, 2, 3, 4, 5 folhas. Na verdade, quanto mais folhas ela tem, mais ânimo te dá, porque sinal de que mais coisas aquela pessoa que está distante tem a te dizer. Mas por que não é assim com as Escrituras? Porque nós recortamos pedacinhos convenientes da Escritura? Porque nós recortamos pedacinhos doces da Escritura, quando a Escritura deve ser entendida, deve ser estudada, deve ser analisada integralmente? Então, Deus quer nos ensinar primeiramente. Ele quer dizer o que é certo. Ele não pode aplicar uma punição se ele primeiramente não nos disser o que é certo. Segundo ponto que Paulo nos traz é o redarguir. E aí é uma palavra já que foge do nosso contemporâneo, do nosso cotidiano. Redarguir significa contrapor. Sabe por quê, meu irmão? Porque entre as pessoas que leem a Bíblia, que vão dizer que buscam aprender a vontade de Deus, tem sempre aqueles mal intencionados, que vão torcer a palavra de Deus. Eu disse sexta-feira que se eu quiser encontrar na Bíblia justificativa para eu pecar, eu vou encontrar um versículo aqui, outro acolá, e eu vou seguir na minha prática, contrária à vontade de Deus. Mas quando eu analiso a Escritura integralmente, então eu vou ver o quanto eu sou falho. O quanto eu sou, o quanto eu preciso ser transformado. E aí que entra o redarguir, porque quando eu estiver diante dessa pessoa que enganosamente torce a verdade de Deus para tentar enganar a si mesmo ou enganar o próximo, eu preciso ter uma arma contra isso. E várias vezes o homem se afasta de Deus, da sua vontade, muitas dessas vezes se elevando a si mesmo como deuses, transtornando a verdade de Deus e fazendo Deus um mentiroso. Por isso, Deus também usou a palavra para nos advertir contra falsos mestres, contra falsos doutores. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, e vamos ver o que Jesus nos diz lá no versículo 15. Mateus, capítulo 7, só o versículo 15. Olha que interessante. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles aparentam ser uma coisa, eles trazem uma Bíblia na mão, mas será que eles querem obedecer a Bíblia como a Bíblia é, ou querem torcer? E como é que eu faço para identificar isso? Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos do abrolhos? Então veja, o fruto é que dá nome à árvore. Dessa maneira, quando nós observamos se a pessoa que diz anunciar a palavra de Deus, ela é um cumpridor da palavra de Deus, então eu tenho um profeta verdadeiro. Agora, quando eu me encontro com um falso profeta, eu preciso saber contrapô-lo, eu preciso saber redarguí-lo. E como é que eu faço isso? Nós sabemos que a Bíblia não se contradiz, mas a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu disse no sermão passado que quando eu estou diante de um ponto obscuro, diante de um ponto complexo, confuso das Escrituras, se eu passar por ele direto, eu não vou entendê-lo nunca. Mas se eu comparar Escritura com Escritura, então aí eu vou conseguir compreender a Bíblia como a Bíblia é. Amém? Terceiro ponto. Bom, se eu tenho as instruções e se eu sei que a Bíblia não mente, então se algum espertinho vier tentar me enganar ou ensinar algo que eu reconheça pelos frutos dele que é errado, o que é que eu preciso fazer quando eu errar? Correção. Irmãos, nós encontramos nas Escrituras um esforço da parte de Deus para que o homem pecador se volte ao seu Criador e viva uma vida de comunhão com seus semelhantes. O esforço não é nosso. O esforço é da parte de Deus. Isso é o amor de Deus que se expressa na sua correção. Como um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos, ele repreende o que ama. Se aceitamos a sua correção, somos filhos. Mas se rejeitamos, e aí, o que nós somos? Hebreus, capítulo 12.
Hebreus fica lá no finzinho, antes de Tiago. Hebreus capítulo 12, versículo 8, diz assim: mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, são então bastardos e não filhos. Mas o que é bastardo? Deus está dizendo que quando eu estou sem disciplina, quando eu não aceito a correção, eu estou abrindo mão da minha herança. O verdadeiro cristão, o verdadeiro salvo, ele precisa aceitar a correção de Deus. Fazer dura serviço, resistir à correção de Deus, só testifica de que eu ainda não tive uma experiência verdadeira com Deus. Agora, quando eu ouço a correção e quando eu tenho correção, então eu tenho herança. Então eu vou receber galardão, porque eu não sou bastardo, mas sou filho. E por fim, o quarto aspecto da Escritura é o aspecto de instruir. E aí parece até redundante, porque já falou lá no começo de ensino. Aí você fala agora de instrução? Não é a mesma coisa? Não é 6 por meia dúzia? Não. A instrução, mais do que o ensino, eleva o homem de Deus a um patamar de maior intimidade. Só se pode aprender a vontade de Deus se a buscar com espírito de reverência, com mansidão, com humildade, como um verdadeiro discípulo. O discípulo, ele está a todo tempo aos pés do seu mestre. E qual é o objetivo do mestre quando ele forma discípulo? É formar discipuladores. Eu não vou usar o termo aqui que o mestre quer formar mestres, porque nós não temos essa prerrogativa. O cristão não tem a prerrogativa de mestre. Mestre para nós é só o Cristo. Mas eu, como discípulo, o objetivo de Deus, ao me corrigir, ao me ensinar, ao me contrapor, é que eu me torne um discipulador. E como é que eu me torno um discipulador? Quando eu estou aos pés do meu mestre. Eu ganho cada dia mais experiência, mais intimidade no que ele me ensina, e aí eu passo a ensinar. O discípulo se torna um discipulador para os outros que ainda vivem em destruição por falta de conhecimento. Vamos só ler um último texto para nós encerrarmos aqui os textos. É 2 Timóteo. Se você estava em Hebreus, está pertinho. Volta umas páginas para trás. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Essa é uma instrução que Paulo dá a Timóteo. Paulo havia recebido o evangelho de Jesus Cristo por revelação e aparição, e agora ele está transmitindo isso a Timóteo. Olha o que ele diz para Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Olha que coisa legal. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, já na 5ª geração de discípulos, porque o próprio Paulo recebeu de Cristo, Paulo a 2ª, Timóteo a 3ª, ele fala encontra homens idôneos, fidedignos, a 3ª, esses homens, para ensinarem. Veja que Paulo traz uma instrução progressiva, que não tem fim. Timóteo ia encontrar homens idôneos para ensinarem. Esses homens idôneos, no meio daquela multidão que foi instruída, ia encontrar discípulos, pessoas que queriam estar mais próximo à realidade do Evangelho. Dentro desses discípulos, ele certamente encontraria outros que seriam capazes de se tornar discipuladores. Não é uma regrinha, não estou aqui fazendo apologia, nenhum tipo de G12, célula, alguma progressão mística, não. Mas, naturalmente, no meio dos irmãos, alguns vão se destacar como tendo capacidade de instruir aos outros. E assim sucessivamente, com todo o preparo, com todo o estudo, com todo o empenho, com a vida piedosa, uma vida cheia do Espírito Santo, eles vão aparecer. Então, o objetivo final de toda essa etapa didática é que eu me torne um professor.
eu me torne um discipulador. Primeiro, lá na pré-escola do Evangelho, eu recebo o ensino. Mais tarde, quando eu consigo entender o que é certo, o que é errado, eu vou aprender a redarguir, a contrapor, a rebater os hereges. Quando eu errar, e isso aí é continuamente, eu vou receber correção. E se souber recebê-la, vou demonstrar que sou um filho e que estou pronto para receber galardão e herança. E por fim, se Deus me capacitar, e esse deve ser o meu objetivo, eu devo aprender a ensinar outros. Ensinar os pequeninos, ensinar os que estão começando. O crente que reconhece a necessidade de ter um caráter lapidado segundo o padrão das Escrituras, deve esforçar-se em aprender e praticar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através da leitura bíblica, dos estudos, sempre com postura reverente, sabendo que pouco sabemos e muito temos o que aprender de Deus.